Meus queridos irmãos, aluno da Escola Bíblica Dominical, professores, superintendente, pastores, no segundo trimestre desse ano 2026, estamos estudando aí o seriado de 12 lições, cujo tema geral é os homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje estaremos ministrando a lição de número 8, tá? Que será licionada no próximo domingo na sua igreja, no dia 24 de maio. É o dia alusível ao Pentecoste. Não pode esquecer desse detalhe, ok? O tema dessa lição, Isaac, herdeiro da promessa. Uma lição abençoada e abençoadora. Já peço para você que está nos assistindo pela primeira vez, se inscrever em nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos e fazer um comentário, ok? E você que já é inscrito, traga mais um, comente, compartilhe e dá o seu joinha. Vocês fazendo isso nos alegra e ajuda o nosso canal a crescer, ok? Dito isso, vamos então para o texto áureo da nossa lição, que está em Gênesis capítulo 26 e verso 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Na verdade prática está escrito, Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Quem pode impedir, né? Deus agindo, ninguém pode impedir. Nem o homem e nem ninguém, certo? Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 26, verso 1 ao 5, verso 12, verso 14, verso 24, verso 25, ok? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelhas, e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Veja, meus queridos, que a todo momento, embora Abraão estava morto, já tinha morrido, né, falecido, e de quando em quando Deus mencionava o nome de Abraão por causa da sua fidelidade, porque ele fez a vontade do Todo-Poderoso. E Deus, por essa razão, também abençoou Isaac, porque Isaac também estava indo na mesma linha, obedecendo o mandado, os mandamentos, a palavra do Senhor. Muito interessante, né? Porque Deus ama aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Introdução. Na lição deste domingo, estudaremos a respeito de Isaac, o filho da promessa. Abraão e Sara devem ter criado o filho da promessa com muito amor e carinho, contribuindo para desenvolver nele um caráter manso, pacificador e humilde. Isaac recebeu uma boa educação e decidiu fazer boas escolhas.
Deus o abençoou em todas as áreas, mas isso não significa que sua vida foi fácil. Ele teve de enfrentar alguns problemas bem parecidos com os do seu pai. Assim como a sua mãe, sua esposa também era estéril, Isaac também teve de aprender a lidar com os vizinhos invejosos e maus. Então veja bem que os acontecimentos que aconteceu com Abraão, por coincidência aconteceu com Isaac e também com a sua esposa, tinha o mesmo problema que Sara tinha, era estéril. E vemos aí Deus trabalhando e fazendo milagre, realizando milagre por causa da obediência desse homem de Deus. Ok? Na introdução dessa lição abençoada nós temos, assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaac. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaac, o filho da promessa, por um milagre, veio ao mundo dentro do plano de Deus, prometido a Abraão e à sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, mas sua esposa também era estéril, como foi a sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaac também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição, veremos como Isaac enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Por quê, irmão? O segredo aqui era a fé, certo? Ele cria, fazia um altar, adorava o Senhor e enfrentava os problemas de cara. E o Senhor era com ele e resolveu o problema da esterilidade da sua esposa, dos invejosos filisteus, ok? Ele conseguiu crescer nessa terra, embora muitos invejosos estavam de olho nele. Mas como seu pai, obediente à palavra de Deus, ele foi mais do que vencedor. E nós precisamos, de ter fé para vencer essa vida. Porque Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí o pregador, eloquente, e vocês também vencerão. Isso não está no texto, mas está na Bíblia, tá? Porque nós somos filhos de Deus. João disse, aqueles que é de Deus, vence o mundo. E o que vence o mundo? A nossa fé, certo? A nossa vitória, o que vence o mundo é a nossa fé. Então, sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. E Abraão, de fé em fé, ele venceu os obstáculos. Isaac, de fé em fé, venceu os obstáculos e foi um homem abençoado em todas as áreas, próspero, ok? Vamos então para o primeiro ponto. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, um homem de Deus, um exímio, estudioso da palavra de Deus, e ele divide a lição em 3 tópicos principais para a melhor didática, ok? Primeiro, a fome na terra. Segundo tópico, a inveja contra Isaac. E terceiro e último tópico, Deus aparece a Isaac. Então temos esses 3 tópicos para nós desenvolver e trazer conteúdos aqui para você abençoado e também subsídio, ok? Você que é aluno, você que é professor, você que é superintendente, você que é pastor, não perca, fica conosco até o final, porque no final estaremos fazendo uma poderosa oração no nome de Jesus e certamente você também vai ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Vamos lá no primeiro tópico, a fome na terra. Socorro entre os filisteus é o primeiro subponto. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia Isaac, também teve de uma fome aonde vivia, Isaac também teve essa experiência. Gênesis 12, 10. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra. E Isaac não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaac buscou socorro no Egito. E o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Provérbios 16, 1. Deus apareceu a Isaac e ordenou que ele não descesse ao Egito, Gênesis 26, do 1 ao 2, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão
E Isaac não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus, Gênesis 26, 6. Nós vemos aqui algo importante que nos traz uma lição muito grande, ok? Em todas as nossas decisões, principalmente nas mais importantes, precisamos orar ao Senhor para Ele tomar a direção da nossa vida. Às vezes precipitamos e tomamos uma direção como fez Abraão e sofreu algumas consequências, ok? Ele voltou, desceu para o Egito. Egito aqui significa o mundo, né? O mundo de pecado. O crente não pode estar descendo para esse mundo de pecado, a misturar com as pessoas que não têm temor de Deus. Mas ele tem que ficar na terra de Canaã, ele tem que permanecer ali. Por mais difícil que está, Deus será contigo. Peregrina por essa terra, mas não volta para o Egito, ok? E Isaac não fez como seu pai, ele obedeceu a palavra, Deus reforçou o juramento e ele foi abençoado ali naquela terra, ok? No segundo ponto da nossa lição, confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas, no entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem, em Jeremias 17, 9. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profeta, mas que não são, e o que estes disseram ser da parte de Deus não se cumpre, e o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Deuteronômio 18, versículo 22. Se foi o Senhor quem falou, que prometeu, Ele vai fazer. Não importa o tempo e nem a circunstância. Deus repetiu e confirmou a Isaac o que prometera ao seu pai, de forma pessoal, para que não tivesse dúvida. Gênesis 26, do 4 ao 6. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. Então, meus queridos, as pessoas que andam por profetada correm o risco de ser frustrado, ser decepcionado. Então, se você tem intimidade com Deus, primeiro, a primeira coisa que você deve consultar é a palavra sagrada, é a Bíblia. É a melhor profecia, ela vai direcionar. Segundo, se alguém profetizar para você, você tem que provar através, daquela profecia se ela vai cumprir, se ela é verdadeira. Se não, meu filho, não adianta, sai fora, porque se você tomar de primeira mão e sair sem consultar ao Senhor e provar aquela profecia, você pode quebrar o nariz, pode se dar mal. Então, a primeira coisa, a primeira profecia é a palavra de Deus, se orienta por ela. A segunda, o profeta tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A profecia que não está de acordo com a palavra, que é a pedra de amolar, ela não é profecia vinda de Deus. E as profecias podem vir de três partes. De Deus, primeiramente, depois do diabo e depois da carne ou do próprio homem, certo? Então nós temos que ter muito cuidado. E se você tem intimidade com Deus, você pode ouvir do próprio Deus, como Isaac ouviu. Deus falou com ele, não precisou de usar profeta. Falou, olha, não desça para o Egito. Fica peregrino nessa terra, que eu vou te abençoar. E ainda, ele reforçou o juramento que ele fez a Abraão, a Isaac. Ok? Então é importante que você preste atenção nisso. No terceiro subponto, o problema se repete. Ok? Eu sou fiel a Deus. Eu sou um crente fiel de oração e tal. E tantos problemas. Meu filho, você não é isento. Tá? Só tem algo glorioso nisso. Você enfrenta os problemas e o Senhor vai resolver e vai passar com você nesses problemas. Diferente dos rebeldes, que enfrentam problema, sofrem e perde a proteção de Deus. Então nós, não, por ser fiel, não estamos isentos dos problemas. Nós vamos passar. Mas o Senhor passa conosco e nos ajuda a resolver, como ele fez com Isaac, com Abraão e Isaac, ok? Melhor dizendo. O terceiro ponto, o problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaac, da mesma forma que aconteceu com a sua mãe Sara. Quando esteve no Egito com Abraão, ao perceber a intenção dos filisteus,
Isaac, como seu pai, mentiu dizendo que era sua irmã, mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. João 8,44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, não pode estar mentindo, ok? Agora tem crente que acha que é anjo sem asa, que ele é o crentão, nunca vai errar. Pelo contrário, nós somos homens de Deus, mas nós somos falhos. Como Isaac, como Abraão, podemos cair em contradição, mas o importante é você arrepender, pedir perdão e Deus vai te abençoar e vai consertar também, te ajudar a consertar e passar por aquele problema que você mesmo provocou. Então nós não somos anjos sem asa, não somos perfeitos, mas precisamos buscar a presença de Deus e procurar errar o máximo, embora não é possível não errar aqui nessa terra como homem. Só vamos deixar de errar quando estivermos no céu com Jesus. Mas aqui nós somos falhos e somos suscetíveis ao pecado e ao erro. Porém, temos que arrepender, consertar, dar meia volta e seguir juntamente com Deus, né? Para que nós possamos alcançar o céu. Isaac não foi diferente, mentiu, mas ele pediu perdão, certamente, consertou, e Deus abençoou ele e não deixou acontecer o pior, embora sofreu as consequências da sua mentira. Isaac, assim como seu pai, Abraão, teve que enfrentar um período de fome, ok? No terceiro ou no segundo tópico, melhor dizendo, a inveja contra Isaac. Olha aí, quando você está quietinho, né? Principalmente na igreja, você não está fazendo nada, está no banco, ninguém te vê. Mas quando você começa a fazer a vontade de Deus, se dispor para fazer a vontade de Deus e Deus te usar, os invejosos colocam o olho sobre você. E aí você tem que ter, certo? A firmeza e a comunhão e a intimidade com Deus para você vencer os invejosos e não pecar contra Deus. Porque se você irá e começar, né, a discutir, a enfrentar de qualquer maneira, sem pedir a orientação de Deus, você pode se tornar como um deles, se rebaixar e ficar como um deles. Então é preciso tomar essa posição que Isaac tomou. Vamos ver nessa lição como ele sobressaiu nessa situação? Então a inveja contra Isaac. Primeiro, subponto, a inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade, denominada pela cobiça. Atacaram Isaac, entulharam seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Tá? Os filisteus entulharam todo o poço que Isaac cavava e encontrava água. Gênesis 26 e 15. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. A Escritura Sagrada afirma que ela é a podridão dos ossos, Provérbios 14 e 30. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa, Gálatas 5 e 22. Diz um certo adágio popular que o invejoso, ele não só quer o que você tem, mas ele quer, né, acabar com aquilo que você tem, tomar aquilo que você tem. Tá? Ele não quer, certo? Conseguir o que você conseguiu, mas quer tomar o que você conseguiu. É o que aconteceu com Isaac, certo? É como diz alguém, né? O invejoso, ele não quer uma mulher igual a sua, mas ele quer a sua mulher. E aí você diz, o sangue de Jesus tem poder. É assim que o invejoso, ele não quer, né, prosperar igual você, mas ele quer tomar aquilo que você tem. É o que aconteceu aqui com os filisteus. Entulhavam os poços, né? Tomavam e faziam coisas perversas para desestabilizar Isaac. Porém, ele foi sábio como seu pai e conseguiu vencer todos esses obstáculos. Prosseguindo para o segundo ponto,
o segundo tópico o segundo subponto desse segundo tópico, abençoado por Deus. Isaac estava debaixo da provisão e bênção de Deus. Por isso, ninguém poderia detê-lo. Por mais que tentasse, houve muitas contendas entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, né? Com os funcionários de Isaac, né? Os funcionários de Gerar. Por isso, um dos poços foi dado o nome de Isaac, Gênesis 26, 19 ao 20, ou 19 e 20. Isaac significa, o nome Isaac significa poço da contenda. Ezeque, né, melhor dizendo. Ezeque significa poço da contenda. Então nós vemos aqui que Isaac, por isso, nós vemos que houve muitas contendas entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaac. Quer dizer, os funcionários dos filisteus com os funcionários de Isaac brigaram, teve contendas, tá? Por isso, um dos poços foi dado o nome de Ezeque, ok? Gênesis 26, 19 e também versículo 20. Ezeque significa poço da contenda. Depois, abriram outro poço e houve mais discussão. Por isso, chamaram o poço esse poço se chamava de Setina, ou Setiná, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaac e abriu mais um poço. E os filisteus não mais contenderam. E o chamaram de poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Então veja bem, eles investiam contra Isaac. Isaac não brigavam com eles, embora os funcionários de Isaac tinham contenda com os funcionários dos filisteus, mas Isaac era equilibrado, orava a Deus, buscava, deixava aquele poço que eles entulharam, furava outro, Deus abençoava e encontrava água, porque naquele deserto, irmão, naquela região da Palestina, ali, encontrar água era como encontrar um poço de petróleo hoje, certo? Se você encontrar um poço de petróleo na sua terra hoje, no seu quintal, você está rico, ok? Então, algo extraordinário. Então, encontrar água, eles entulharam o poço que Isaac, né, que era do pai de Isaac, e muitas vezes ele furava o poço também, eles iam lá e entulhavam o poço, os filisteus, com inveja, para ver se Isaac saía das suas terras e ia embora. Isaac ia mais para frente, furava o poço, eles vinham, até que eles entenderam que o Senhor que era com Isaac. Então eles pararam de perseguir Isaac, e não havia meio deles perseguir mais, porque Deus era com Isaac. Então nós vemos aqui no terceiro subponto, do segundo tópico, Isaac age com diplomacia. O que é isso? Com diálogo, não com violência, não com armas, mas dialogando, tentando, né, sem agressão física, sem agressão verbal, dentro de um diálogo, para que pudesse resolver o problema e não houvesse violência, porque ele queria ficar na terra, ele foi chamado, Deus deu a terra a ele e ele não podia, né, agir de outra forma a não ser na diplomacia. Então, diante da maldade dos vizinhos, Isaac age de forma diplomática, evitando confrontos por diversas vezes, abre mão dos poços, ok, que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão dos bens e direitos adquiridos, com esforço em favor de quem nada fez para obtê-lo. Entretanto, para evitar disputas e contenda, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. A sua paz, sua saúde mental e a da sua família não tem preço. Por isso Jesus também nos ensinou, em Mateus 5,41, que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaac procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar aos poços reabertos o mesmo nome que seu pai lhe dera. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram
nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamara seu pai. Gênesis 26 e 18. Então, aqui tem mais uma promessa. Aquele que honra o seu pai e sua mãe terá longos dias na face da terra e será abençoado por Deus. Isaac não foi diferente. Um filho obediente, ele não só cavou novamente, tirou os entulhos que os filisteus tinham de maldade, entulhado, jogado entulho dentro dos poços que Abraão havia furado, encontrado água. Isaac vai para honrar o nome do pai, ele desentope os poços, tira os entulhos e dá o mesmo nome, para honrar o nome do seu pai. E por isso foi grandemente abençoado. Essa é uma lição para nós hoje, né? Que nós sejamos, honramos nosso pai e os nossos pais, né? Melhor dizendo, tá? Sinopse desse tópico, do segundo tópico, é Isaac teve de aprender a lidar com a inveja de seus vizinhos. Você tem aprendido a lidar com a inveja? Né? Aqui, irmão, não era de longe, era dos vizinhos. E os invejosos não estão distante. Às vezes está dentro da igreja. Crentes que não é convertido, crente que é carnal, que vive na carne, não vive no espírito. E você que é espiritual, você tem que saber lidar com esses crentes e, além disso, ganhar eles para Jesus. Certamente, muitos filisteus devem ter admirado Isaac e tornado-se judeu também, naquela época, né? Seguido o Deus de Isaac, ok? Ainda não tinha estabelecido, né, o povo de Israel. Então, seguido ali o ritmo, né, e adorado o Deus de Isaac. Então, com muita diplomacia, com muita paciência, né, com os frutos do Espírito Santo, que é amor, longanimidade, paz, benignidade, certo? Fé, mansidão. Com esses frutos do Espírito, você pode ganhar os invejosos e converter eles a Cristo. Aí você vai acabar o problema, porque quando você investe contra eles, você pode igualar eles e perder também a salvação, porque você vai entrar em contrito, né? E pode até ter violência e você perde a paciência e perde a salvação. Então tem que ser na orientação do Espírito Santo e com diplomacia, conversando, né? Ganhando esse povo para Jesus. Então nesse segundo subtópico, né, como nós já lemos, né, Isaac teve que aprender a lidar com a inveja dos seus irmãos, ok? Vamos então para o terceiro e último tópico. Deus aparece a Isaac. Olha aí, depois de todos esses problemas, nós vemos aí a recompensa. Já pensou Deus aparecendo para Isaac e falando com ele? Isso é coisa abençoadora. Você já teve alguma visão dessa? Já teve um contato íntimo com Deus assim? Então, basta nós termos essa sensibilidade de fazer a vontade de Deus e Ele vai falar conosco pessoalmente, ok? Às vezes a profecia até é dispensada aí, né? Porque a melhor profecia é a voz de Deus falando conosco audível em nosso ouvido e através da sua palavra. Terceiro e último tópico. Deus aparece a Isaac. Promessa para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai Abraão, ou Abrão, na época, né? Gênesis 26 e 24. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. Primeira, abençoar-te-ei. Segunda, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão. 3 promessas abençoadoras, ok? Meu servo. Abraão já havia partido. Por isso o Senhor tem um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo o alvo da sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-lo de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Atualmente também muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e as suas misericórdias alcançam até 1000 gerações
dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Deuteronômio 7 e 9. Você que está me ouvindo agora através desse vídeo abençoado, talvez você é alvo de Deus. Seus pais plantaram, né? Eles entesouraram e agora você, na orientação de Deus, está aproveitando dessa herança, dessa bênção e honrando o nome do seu pai e conservando aquilo que ele deixou e não jogando fora como desfilho. Que o pai entesoura, porque esse é bíblico, é o pai que entesoura pelo filho e não o filho pelo pai. Pode ter, né, uma quebra de regra aí, certo? Pode ter exceções do filho, né, ajudar o pai, porque é abençoado na vida, sobressai e abençoa, né, através de ajuda financeira. Mas, na regra, é o pai que entesoura. É o pai, né, que tem a herdade para oferecer para o seu filho. Porque ele vai, o filho, então, agora vai usufruir, né, ser herdeiro da sua fazenda, dos seus bens. E quando você faz jus dessa herança que o pai deixou, sendo obediente e honrando o nome do seu pai e obedecendo a Deus, você vai ser abençoado como foi Isaac. Mas muitos filhos esbanjam, joga fora a riqueza que o seu pai deixou e depois fica aí, né, jogado pela vida, reclamando, porque não soube honrar aquilo que o pai deu e nem desfrutar, né, saudavelmente das bênçãos que o pai deixou. Então nós vamos para o segundo subponto desse terceiro tópico. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac e que não poderia opor-se a ele. E sugeriram fazer um pacto com Isaac. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Gênesis 26 e 28. Existe um adágio popular que se você não pode com o seu inimigo, torna-se amigo, né? Fica do lado dele. E os filisteus que não foi bobo, né? Ele viu que aquilo que ele tinha como inimigo, invejava que ele prosperava, não estava dando certo, eles só estavam perdendo e iam acabar morrendo, porque Deus ia pegar firme com eles. Então falou, ó, vamos ficar, né? Porque os filhos das trevas é mais astuto do que os filhos da luz. Isso é bíblico, tá? Então eles falaram, não pode com ele, então vamos juntar ele. E eles foram, né, abençoados, Deus não castigou ele, porque eles reconheceram Deus na vida de Isaac. E certamente muitos deles se converteram ao Deus de Isaac. A Bíblia não fala, mas certamente converteram, né? Porque viu que Deus era com ele. É assim que o crente tem que ser. Na empresa, na igreja, em casa, na família, nos vizinhos. Quando alguém levanta contra, não vai de encontro, certo? Mas tenta ganhar em nome de Cristo, com a sua paciência, com a sua sabedoria, e aquela pessoa vai ver que você tem Deus na vida e ele vai acabar se convertendo. Mas quando você vai e confronta, você pode perder a sua salvação e perder o seu amigo e não ganhar algo para Cristo. Esse é o resultado, tá? Terceiro e último subponto dessa terceiro tópico, o poço de Berseba. Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram boas novas de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água, e chamou Berseba, ou Seba, melhor dizendo. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, tá? Até o dia de hoje. Gênesis 26, 32 ao 33. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço aberto
pelo servo de Isaac, foi denominado Poço do Juramento. Então, Isaac conseguiu vencer o seu inimigo pela fé, pela paciência, pela diplomacia, e Deus ainda abençoou mais ele ainda. Se ele tem confronto, entra em contrito, perde a paciência, né, ele podia perder a bênção também. Então nós temos que ter, né, o fruto do Espírito para vencer nesse século de maldade, aonde os valores estão sendo invertidos. O que era certo é errado e o que é errado é certo. E você tem que ter a habilidade e a sensibilidade do Espírito Santo para viver bem com todos, como diz Paulo, né? Se é possível, tenha paz com todos. O sinopse desse tópico 3 diz assim: Deus aparece a Isaac, reforça a promessa que havia feito ao seu pai. Então ele é abençoado, né? Duplamente abençoado. Conclusão: vimos nessa lição que da mesma forma como Abraão e Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou fome e foi em busca de socorro entre os filisteus, contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus e estes, com maldade sem limite, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto, e o que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes o mesmo nome que seu pai lhe dera. E Deus continuou abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Só não herdou a herança de Abraão, como também herdou as promessas de Abraão. Ser pai, né, para participar de ser pai de grande multidão, né? Terminamos essa lição abençoada, meus queridos. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Agradeço também vocês que ficaram conosco até o final. Incline sua cabeça e oramos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade ímpar de estar ministrando a tua poderosa palavra através da IBD, porque a IBD ela é uma escola que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Senhor, entra com providência na vida desse pai de família, na vida dessa pessoa que está nos assistindo. Pai, se for doença, Senhor, cura. Se for problema financeiro, resolva. Se for alguém ou que está afastado da igreja, que possa voltar para que o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, que diremos com força, amém. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera.